começando, 60 minutos atrasado, mas já estamos começando. Vamos lá. 13h19, muito boa tarde, um pouquinho atrasados, mas estamos aqui no 104.9, hoje Dia Internacional da Mulher. Não deveria atrasar hoje, né, Titonelli? Mas não teve jeito, estamos aqui com um noticiário mais resumido, mas muitas notícias voltadas aí para a questão da mulher. Vamos valorizar realmente as mulheres, né, que assim o merecem, e dessa maneira estaremos mostrando algumas matérias aqui da Rádio Cidadania e também das nossas parceiras, mostrando exatamente essa importância que nós devemos combater as injustiças e tudo mais, né? Uma boa tarde a todos, especialmente a todos. Estamos iniciando o nosso 60 minutos a partir de agora com os destaques. Os apoiadores culturais, as importantes, também os amigos, amigas que fazem aniversário no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Estaremos falando das notícias da agência Rádio Web e também da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A verba que o prefeito vai dar para os prefeitos, o Temer vai dar para os prefeitos, para resolver algumas pendências e também ficar bem na fita. Estaremos falando sobre os jogos do azar, há uma nova legislação, também sobre os crimes sexuais. Estaremos dando um giro internacional, mostrando a situação complicada da Espanha, uma greve geral. Também estaremos falando de saúde e dentro do nosso espaço de saúde estaremos falando da vacina das gestantes, as doenças das mulheres e também sobre doenças. História hoje, sempre trazendo o importante, hoje exatamente sobre o Dia Internacional da Mulher, contando como surgiu essa data. E uma entrevista com um especialista aí de doenças ginecológicas, né, falando exatamente também das doenças para as mulheres que estão nos acompanhando. Tudo isso, a partir de agora, 60 minutos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Estamos aí, começando nossos 60 minutos, dedicando o programa todo ao Dia Internacional das Mulheres, as mulheres que realmente são muito importantes na vida de todos nós, né? Eu posso citar algumas mulheres, ô Tonelli? Posso, né? A Diná, naturalmente, a Dona Domingas, não posso esquecer da Dona Domingas, né? Domingas, onde tudo começou, também a Carla, a Daniela, nossas filhas, e a Beatriz, nossa neta aí. Então, o programa dedicado a elas e a todas as mulheres que estão nos acompanhando aí, a gente agradece essa audiência, cada dia aumenta mais. Até postei no Face uma foto com as mulheres importantes aí, né, da vida da gente. É isso aí, já citei elas, né? São 13h22. Quem faz aniversário hoje, claro, quem faz aniversário hoje é a Márcia, lá da Água Branca, a Maria José de Alencar, também Paulo Roberto Macedo, Ana Carolina Fábio Vieira, também Maíra Luane Andrade, Natália Nogueira, Cláudio de Souza, Nakamuta, Célia Cristina, Paulo Camargo, Rita de Cássia Fonseca, Tatiane, também faz aniversário hoje, e Luiz Carlos Correia. Parabéns aí a todas as amigas. Daqui a pouquinho a gente vê quem está no Face também aniversariando hoje. Vamos às primeiras notícias e a gente volta já já com as notícias locais e mais informações para vocês. A verba de Temer para os prefeitos e os jogos de azar são os dois primeiros temas. O presidente da República, Michel Temer, se reuniu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, com os prefeitos de capitais. A eles, Temer garantiu um empréstimo de 10 bilhões de reais a partir de linhas do BNDES.
O montante, assim como disponibilizado para os governadores, será destinado para financiar investimentos na área de segurança. O presidente pediu uma mobilização e coordenação nas ações de segurança entre União, estados e municípios. Michel Temer também sugeriu que os prefeitos realinhem as funções das guardas municipais para aumentar a sensação de segurança nas cidades. Eu acho que nós precisamos dar uma função mais efetiva, participativa às guardas municipais, mas, evidentemente, na medida que estejam nas praças, nas ruas, diante dos colégios, elas estarão exercendo uma prevenção muito significativa. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que o valor é bem-vindo. Na capital paulista, por exemplo, a intenção é financiar ações de inteligência para a polícia. Integradamente com o programa de segurança dos estados, eu diria que ela vem num bom momento, onde há um esforço coletivo. Governo federal, governos estaduais e, a partir de agora, começando no plano municipalista, com as capitais dos estados. Já o prefeito de Salvador, ACM Neto, do Democratas, ponderou que gerar investimentos é essencial, mas também é prioritário custear os gastos a partir do investimento. Investimentos em aquisição de aparelhamento para as guardas municipais, se você também não discutir o custeio, é que em muitas cidades, e é o caso de Salvador, o efetivo da guarda municipal é insuficiente. Nós precisamos fazer concurso. No entanto, eu não tive ainda a coragem de lançar um concurso público para a guarda, porque eu sei o impacto que isso vai ter na folha de pessoal da prefeitura. Até o fim do mês, o governo federal e os municípios se reunirão novamente para definir os detalhes sobre os repasses. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal rejeitou nesta quarta-feira o projeto de lei que legalizava os jogos de azar. A proposta do senador Ciro Nogueira, do PP, autorizava a abertura de cassinos e bingos no país. Diversos ministros do governo Michel Temer já defenderam a legalização dos jogos. O próprio Planalto já fez estudos sobre os impactos da volta dos bingos e cassinos. A União aposta em uma arrecadação de até 15 bilhões de reais com a legalização dos jogos de azar. Para Ciro Nogueira, o montante é perdido sem a regulamentação dos jogos. Então vamos pegar os benefícios que o Brasil atualmente só fica os malefícios. Falar em lavagem de dinheiro, lavar dinheiro é como se encontra hoje. Nós só temos hoje os Carlinhos Cachoeiras da vida porque o jogo é ilegal. O relator no Senado, Benedito de Lira, do PP, sustentou que a legalização poderia ajudar, por fim, a quem fatura com jogos na clandestinidade. As máquinas caça-níqueis, por exemplo, que elas sejam postas dentro dos bingos, porque aí é a melhor fiscalização. E não toda e qualquer esquina, bodega ou bar tem uma máquina de caça-níqueis. Mas, com 13 votos contra e apenas 2 favoráveis, a CCJ rejeitou a legalização dos jogos de azar. No lugar, foi aprovado um voto do senador Randolfo Rodrigues, contrário aos bingos e cassinos. Em um momento em que o Brasil debate problema de segurança pública, aprovar um projeto que facilita as ações de tráfico de drogas, de tráfico de armas, que vulnerabiliza a saúde dos cidadãos, seria o Congresso Nacional dar um tiro na própria cabeça. Ainda bem que esse absurdo não prosperou no dia de hoje. Como a proposta foi rejeitada, o projeto não pode voltar a tramitar no Senado nesta legislatura. No entanto, projeto semelhante que legaliza os jogos de azar está em tramitação na Câmara e pode chegar ao Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 28 minutos. Aniversariantes aqui no Face, no dia 8 de março, Dia da Mulher. Milton Hessia, Carol Pisa, Janice Melo, Everton Gonçalves, Alda Miriam, também a Sandra Regina Oliveira Broto, Tércio de Barros Pimentel, Ricardo Redioli, Cássia Fonseca, Márcia Rodrigues Panambianco, Rubens Gonçalves Mendes, também Valéria Claro, Clarice Antonângelo e a Dora Martins, dos Santos, lá de Botucatu, né? Um abraço para a Dora e para todos os demais amigos, amigas aí que estão aniversariando nesta data. A previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Ontem nós saímos aqui dizendo que ia chover determinada quantidade de milímetros. Eu
Só assim que terminou o programa, viu, Dona? Parece que choveu umas 5 vezes mais do que o Climatempo anunciava, né? Hoje está anunciando 5 milímetros de chuva, né? Vamos ver se realmente acaba confirmando. Ontem, realmente, a chuva foi bastante intensa, pelo menos aquele horário entre 2 e 2h30, chovendo bastante aqui na Estância Turística de Avaré. São exatamente 13 horas e 29 minutos. Vamos aqui à previsão do clima, dizendo que hoje a previsão é de 5 milímetros de precipitação pluviométrica. Então, vamos ver se isso se confirma. Os últimos dias, 3, 4 dias, bastante quentes aqui na Estância Turística de Avaré, e a previsão para hoje também é tempo quente com queda da temperatura na noite, especialmente na madrugada. Essa é a tendência do clima para a Estância Turística de Avaré. Hoje o nosso computadorzinho parece que está um pouquinho lento aqui, né? Mas daqui a pouquinho a gente confirma os números aí do Climatempo para a Estância Turística de Avaré. Agora sim, 24 graus aqui nos estúdios da Cidadania FM e com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Essa é a tendência do clima, com 5 milímetros de chuva, 16 de mínima, 30 de máxima, 6h14 o nascer do sol, 18h38 o pôr do sol, umidade relativa entre 91% e 60%. Essa é a tendência do clima aqui em nossa cidade. Na antiga cidade Jardim da Média Sorocabana, pois é, né? Abrindo Avaré Urgente, vamos dar uma olhadinha enquanto está abrindo aí, vamos só dar um recadinho de prestação de serviço, lembrando que o Centro de Estudos da Melhor Idade, lá da FREA, tem aula das terças e quintas-feiras, às 14 horas, para pessoas com mais de 59 anos, com a professora Norma. Dá uma chegadinha no horário lá e você fica sabendo aí como se inscrever e participar desse grupo. Também nós temos aí o recado da Santa Casa, que diz que a oncologia, a quimioterapia está aberta já sem maiores problemas. São 13h31, prefeito não está nem aí para a cidade, desabafa um internauta. Aliás, o internauta, hoje com a internet tão presente na vida de todos nós, a pessoa fala o que quer e o que não quer, né? Então, na verdade, existem sérios problemas, eu acho que as críticas devem ser feitas, o prefeito tem que, naturalmente, tentar acertar, tentar atender as necessidades. E ontem eu vi um vídeo incrível na internet e o cidadão filmou uma rua, se não me engano, é Valdomiro Dias de Camargo, lá na Vila Operária, viu, Titonelli? Um vídeo interessante. Olha, ele pegou uma rua, como muitas ruas da cidade, cheia de buracos, buracos pequenos, médios e grandes. Tinha um enorme. E diz que a operação tapa-buraco da prefeitura passou naquela rua. Incrivelmente, tapou um buraco. E o cidadão filmou esse buraco devidamente tapado, até um servicinho aparentemente satisfatório, ao lado de um buraco, a maior cratera, eles não mexeram. E os muitos outros buracos ficaram intactos. Então, não entendi essa. Acho que merece uma resposta da prefeitura. Por que o tapa-buraco só? Você acabou o material bem na hora que tapou o único buraco dos cerca de 40, 50 buracos que tinham naquele trecho. Interessante, né? E preocupante. São 13h32. O Pátio de Avaré oferecendo diversas vagas de emprego. Está aí no Avaré Urgente. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Também uma matéria exclusiva que o Marcelinho postou. Esse prefeito vem descumprindo as normas da prisão domiciliar. É uma preocupação aí que muita gente já tinha comentado e agora a Justiça parece que colocou o dedo literalmente na ferida. O ex-prefeito de Avaré, Joselir Benedito Silvestre, que é pai de Jô Silvestre, estaria descumprindo a prisão em regime domiciliar concedida em dezembro de 2016, após ter sido submetido a uma angioplastia. Portanto, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 3, 4 meses quase já. A informação foi confirmada pela juíza do DECRIM, que é lá de Bauru, doutora Renata Biagioni. Observa-se, diz ela, dos autos que o sentenciado Joselir Silvestre vem descumprindo o regime domiciliar concedido através de ordem de habeas corpus, posto que deve permanecer 24 horas do dia
em sua residência, somente dela podendo ausentar com autorização judicial ou em caso de emergência médica. Ainda segundo a magistrada, o que se tem nos processos são exames e consultas sem comprovação de emergência, tampouco prévia autorização do juízo. Diante dos fatos, a juíza intimou Joselir para cumprir sua pena em regime domiciliar. Abre aspas. Intime-se o sentenciado, no caso de Joselir, da condição da permanência da prisão domiciliar em que se encontra devendo solicitar em juízo, prévia e antecipada autorização, para comparecimento a consultas médicas de rotina, salvo os casos de emergência em que deverá ser comprovada até o dia seguinte à urgência. Entendeu? Hoje e amanhã já tem que ter explicação nos autos. O despacho foi assinado em 1º de março de 2018. Joselir Silvestre foi preso em fevereiro de 2016, após o STF decidir que todo réu que tenha condenação em segunda instância, esgotados os recursos no colegiado, inicie o cumprimento da pena. Ele chegou a cumprir 10 meses em regime fechado no Centro de Ressocialização de Avaré e teve o benefício do regime domiciliar concedido no fim de dezembro de 2016, após a colocação de um estente. Segundo o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o ex-prefeito tem 5 condenações criminais em segunda instância. São 13 horas e 15 minutos, vamos a Brasília, mais dois blocos de informação, crimes sexuais e giro internacional, mostrando a greve geral na Espanha. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a tipificação do crime de importunação sexual, definido como a prática de ato libidinoso em local público sem a anuência da vítima. O objetivo é punir homens que se masturbam no transporte público, por exemplo. Em referência ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quinta-feira, a sessão aprovou ainda o aumento da pena em 2/3 para estupro coletivo ou corretivo, quando o crime é motivado pela orientação sexual da vítima. Uma pena adicional de 1 a 5 anos de prisão foi criada para quem divulgar cenas de estupro, incluindo a chamada pornografia por vingança. As propostas seguem agora para análise do Senado. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Rádio França Internacional. Patrícia Moribe. Paris, quinta-feira, 8 de março de 2018. Vamos para os destaques desta edição. Se nós outras paramos, se para é mundo. Se a gente para, o mundo para. Esse é o lema da greve geral feminista, inédita e sem precedentes, que está tendo muita repercussão na Espanha. O movimento pede igualdade entre os gêneros. Segundo os 2 maiores sindicatos do país, mais de 5,3 milhões de pessoas participaram pela manhã da paralisação de 2 horas em vários setores. Mais de 120 manifestações foram convocadas em todo o país. Piquetes em Barcelona paralisaram pontos nevrálgicos da cidade. Segundo uma pesquisa realizada pelo jornal El País, 82% dos espanhóis estimam que a greve é justificada. De acordo com o Eurostat, Instituto de Estatística da Comissão Europeia, as espanholas ganham, em média, quase 15% a menos do que os homens para realizar o mesmo trabalho. Já na França, a diferença pode chegar a 25%. A ex-guerrilha FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, anunciou hoje que seu líder e candidato Rodrigo Rondônio, vulgo Timochenko, não vai disputar a presidência da Colômbia por problemas de saúde. Timochenko, de 59 anos, foi operado na quarta-feira, após sofrer um infarto há uma semana, e se recupera de maneira satisfatória, segundo fontes próximas. Sua saúde estava abalada desde 2015, quando ficou à beira da morte após um infarto sofrido em Havana, cidade que foi sede por 4 anos das negociações de paz. Rondônio voltou a ter problemas em julho de 2017, quando sofreu um leve AVC que dificultou sua fala temporariamente. A Colômbia celebra no próximo domingo eleições para o Senado e a Câmara. O acordo de paz garante pelo menos 10 cadeiras para os rebeldes em um congresso de 280 parlamentares, mas os candidatos devem participar do processo eleitoral. Em maio, os colombianos voltarão às urnas para escolher o sucessor do presidente Juan Manuel Santos, que deixará o poder em agosto, após 2 mandatos.
A China vai criar um parque nacional de 2,7 milhões de hectares para ursos pandas, com o objetivo de estimular a reprodução da população selvagem do animal. O processo de reprodução dos pandas gigantes é muito lento. Além disso, há o problema da redução do habitat natural do mamífero. O objetivo é fazer com que os pandas que estão na natureza, em diferentes regiões isoladas, se misturem e se reproduzam. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 40 minutos, mais informações, mas antes um abraço aí para os amigos, nossos apoiadores, NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263-3732-1779, também o 997-611501, chaves codificadas, abertura residencial e também abertura veicular, 24 horas, 997-611501, ok? O DI Ressonância Magnética também conosco, com a Mato Grosso 1800, de segunda a sexta-feira, 3732-3264, atende particular, atende convênio. Miranda Tax, 24 horas também à sua disposição, 997-29-9608, através do WhatsApp, mesmo número, 997-29-9608, viagem com segurança, conforto e preço justo. Lembramos a exposição também lá no Centro Cultural do nosso amigo, grande artista avarense, Rubens Prata. Vale a pena dar uma conferida lá. Deixa eu mandar um abraço para os amigos que estão acessando aí a nossa página, né? O Paulo Ramires, avisando que o Música em Movimento sábado será com textos do professor Rafael Henrique Antunes e músicas de Bob Dylan. José Antônio Camilo de Godoy com a gente também, Altobelli Augusto, a Tereza Dornel, Leonardo Coelho, Flávio Armando Fragoso e Avelino Fernando Menck, que cobra aí o abandono do Teatro Municipal. Existia uma previsão do governo anterior de fazer a reforma, e eu acho que isso está totalmente paralisado e não vejo grandes perspectivas aí de resolver isso a curto prazo, já visto que também o Paulo Novaes inaugurou um centro cultural, que é onde tem atendido às necessidades dos artistas locais, aí, pelo menos na maioria dos casos. O Paulo Florentino da Silva e o Cláudio Duarte lá de Campinas também acessaram a nossa página. A Toninha De Ângeles participando aí, mandando um abraço para a Dora, que é aniversaria hoje, o Alemão da Inés, a Marta Moratório, o André Honório, lá da Infotec, né, André? A Eliana Jolie, todos são amigos aí que estão, a Ana Sampaio, que é lá da Interativa, também acessando a nossa página aí. Os textos do Rafael Henrique Antunes, professor, no programa Música em Movimento, que a Marta Moratório e Paulo Ramires participam e fazem o programa, e com a participação, como eu disse, do Rafael Henrique Antunes. Os textos deles serão sobre o mecanismo de controle de massa. Ok. Junto com boa música, excelente música, na verdade, de Bob Dylan. São 13 horas e 43 minutos. Esses são os amigos que estão acompanhando aí através do Facebook. Vamos a mais informações? Vamos a duas matérias de saúde. Doenças das mulheres, né? A situação aí da saúde e as vacinas em gestantes. Vamos lá. O repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. Quase 15 milhões de pacientes diagnosticados no mundo com doença pulmonar obstrutiva crônica, 58% são mulheres. Segundo a avaliação da Associação Americana do Pulmão, as mulheres apresentam 37% maior prevalência de DPOC que os homens. Fumantes, espumantes e pessoas. A inalação de queima de carvão ou lenha
podem desenvolver a DPOC. A doença tem como característica a diminuição progressiva da capacidade do pulmão e reúne, ao mesmo tempo, duas manifestações clínicas, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Entre os sintomas estão tosse, pigarro, falta de ar ao se exercitar, subir escadas, correr ou ter que andar em um ritmo mais acelerado. Segundo Yara Fix, doutora em pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP, o maior número de casos em mulheres atualmente é resultado do aumento do tabagismo, entre elas a partir da década de 70. Então, não é que as mulheres são mais afetadas do que os homens, é que houve um aumento significativo das doenças tabaco-relacionadas nas mulheres em relação aos homens. Então, se você pegar na década de 80, você tinha 9 pacientes DPOC homens para uma mulher. E hoje, você praticamente tem 1 para 1. A taxa de mortes relacionada à DPOC em mulheres aumentou 4 vezes desde 1980. E a Fix explica por que as doenças tabaco-relacionadas têm gravidade maior para as mulheres. Cigarro não combina com estrógeno. Porque a mulher, ou ela está tomando anticoncepcional, quando ela é jovem, ou ela está no período grávido, né, cheio de hormônio, ou está fazendo reposição hormonal. Então, quando você junta tabaco com todas essas exposições ao estrógeno que a mulher tem ao longo da vida, isso faz com que isso potencialize os malefícios do cigarro na mulher. Não há cura para a DPOC, mas após o diagnóstico médico correto, os cuidados individuais, como parar de fumar e uso de medicamentos, reduzem os sintomas, aumentam a capacidade de realizar exercício e agregam mais qualidade de vida. Os pacientes já contam com opções de terapias que associam 2 tipos de broncodilatadores em um só medicamento, oferecendo uma melhor condição respiratória aos pacientes. Agência Rádio Web de São Paulo, Leandro Paulo. Cidadania FM, 60 minutos. Mulheres grávidas devem ou não tomar vacinas? É o acesso à informação que nos ajuda a responder. Algumas vacinas são vetadas, mas outras são inclusive recomendadas, pois protegem a mãe e o bebê. Por isso, a Sociedade Brasileira de Imunizações lança uma campanha de incentivo à vacinação de gestantes. A cobertura vacinal das futuras mamães deixa a desejar no Brasil. A tríplice bacteriana acelular, por exemplo, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, chegou a pouco mais de 34% das grávidas entre 2016 e 2017. A presidente da CIBIM, doutora Isabela Balalai, explica que a imunização recebida pela mãe chega ao bebê e protege a criança de infecções perigosas nos primeiros meses de vida. Vacinar gestantes é hoje uma estratégia importante para a proteção desse binomio mãe e filho. O bebê se protege com aquilo que ele recebe na gravidez da mãe. Então, a mãe vacinada ela é capaz de transferir esses anticorpos para os nossos bebês e proteger o seu bebê dessa forma durante pelo menos os 3 primeiros meses de vida, que é quando o risco de doença grave e óbito existe para essa criança. As vacinas recomendadas para as gestantes são a influenza, ou seja, contra a gripe, que pode ser tomada a qualquer momento e não apenas nas campanhas de vacinação, a vacina contra a hepatite B e a tríplice bacteriana tipo adulto. Influenza e coqueluche são as doenças que mais preocupam os profissionais de saúde. O coqueluche preocupa muito mais pensando no bebê, pela letalidade dessa doença nos primeiros 3 meses de vida. E a influenza preocupa muito mais pensando na gestante. Em 2015, foram registrados quase 3 mil casos de coqueluche no Brasil, 62,6% em menores de 1 ano. Das 35 mortes registradas, 30 foram de menores de 3 meses. A campanha Calendário de Vacinação da Gestante, um sucesso de proteção para mãe e filho, vai distribuir folhetos, cartazes e material de apoio para médicos em todo o Brasil. Informações também estão disponíveis na internet. Consulte o site vacinasparagravidas.com.br ou acesse no Facebook, facebook.com/vacinasparagrávidas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Mariana de Freitas. Cidadania FM, 60 minutos.
Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Jornal 60 minutos. Com Ernesto Albuquerque. 13h49, conosco também o Vinícius Gilberto, também o Ferrari Donária, Luizinho Veículos, Luizinho Aparecido. Né? Um abraço para todos, também os amigos apoiadores, como o Miranda Táxi, a Ressonância Magnética UDI, do Dr. Ronaldo Vidala, e também MT Chaveiros, o Nelson sempre atendendo aí com toda a presteza. Na próxima quinta-feira, ou dia 15, na verdade, o Centro Cultural Esther Pires Novaes, a advogada Cândida Cristina Coelho Ferreira Magalhães, fará a palestra sobre o tema Violência contra a Mulher e a Lei Maria da Penha. Será lá na CAIC, na biblioteca, às 19h30, dia 15. Portanto, quem tiver interesse está aí, para saber um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha. Foi um grande avanço, na verdade, né? É muito interessante que compareça. Telhado de escola vira cascata em dias de chuva. Isso está ocorrendo, segundo um vídeo, na chuva de quarta-feira, dia 7, ontem. Portanto, esse vídeo mostra que o telhado do pátio se transforma em uma verdadeira cascata em dias de chuva. Ontem, os filhos foram obrigados, os estudantes, alunos lá, foram obrigados a lanchar em sala de aula, pois com a chuva o chão do pátio e também o refeitório foram atingidos. Ficou completamente alagado, sem condições de tirar as crianças da sala de aula. Realmente, precisa dar uma olhadinha nesse fato aí da escola Flávio Nascimento. Vale lembrar que, recentemente, uma outra mãe também reclamou das más condições da escola José Rebouças de Carvalho, lá no bairro Santa Elizabeth. Várias escolas da cidade enfrentam a mesma situação, segundo informações de pessoas que têm filhos nessas diferentes escolas. Tem que realmente resolver. Dinheiro a educação tem, precisa ser proativa em procurar resolver esses problemas que são toda hora apontados na Câmara, toda hora apontados nas redes sociais, pelos próprios usuários dessas escolas. Vamos a mais informações. O Jornal do Cunha está dizendo algumas manchetes aqui. Justiça cancela shows em Pilar do Sul. Nova placa deve ser implantada daqui a 6 meses. O modelo de placa dos carros vai mudar. A questão da prisão domiciliar de Joseliera Pai, né? Joseliera Silvestre Pai, também está aqui no Jornal do Cunha, já comentamos essa informação. Terceirização seria saída para não pagar hora extras, foi aquela fala que nós colocamos, e também colocamos no Facebook, também falamos na Câmara, que o secretário de Fazenda comentou que teria essa finalidade, não pagando hora extra, para diminuir o limite prudencial, dessa maneira tentar resolver essa questão, coisa que eu acho que não é suficiente, não. E, portanto, eu tenho a impressão até que essa terceirização da coleta de lixo nem vai sair mais. Já foi adiada 2 vezes, foram adiadas as datas aí para essa licitação. Não sei se a prefeitura está aí no caminho de não pensar mais nesse assunto. A questão de falta de médicos foi bastante comentada nas sessões de Câmara, pelo Barreto, por nós e por outros vereadores. Estivemos sempre preocupados com esse problema, que é um problema bastante complexo e que não é tão simples de resolver. São 13h53, as manchetes do nosso estado de São Paulo. Futuro de 52% dos jovens do país está em risco. Relatório do Banco Mundial mostra que 25 milhões de brasileiros entre 19 e 25 anos não trabalham nem estudam ou frequentam a escola com atraso e estão vulneráveis à pobreza. Eu vi no Valor Econômico um texto, como um texto informativo a respeito exatamente da opinião do Banco Mundial. O Banco Mundial chegou a afirmar aí, não sei o contexto exatamente, eu até percebi pelo texto, né,
diz que o salário mínimo no Brasil é muito elevado, que para gerar emprego teria que reduzir. Isso o Banco Mundial está falando, eu acho uma situação bastante complicada, ou eles estão fora da nossa realidade, né? Quando teve aumentos e a recomposição do salário mínimo, a gente teve um período de muita bonança, que foi na época do governo Lula e primeiro governo da presidenta Dilma. As pessoas tinham um reajuste adequado, correto do salário mínimo, e a atividade econômica ficou muito, evidentemente, melhor, evidentemente mais dinâmica, né? Então, eu vi com um pouco de cautela esse texto aí, assinado pelo Banco Mundial. Dani Brizola também está acessando a nossa página, um abraço aí. E mais informações, a União tem 37 bilhões de reais em resto a pagar a prefeituras. Senado libera oferta de voos de Brasil e Estados Unidos. DEM lança Rodrigo Maia à presidência do Brasil. Será que vai? Também outras informações aqui na primeira página do Instagram. Algumas matérias sobre mulheres, inclusive a Maíra Bandeira, que pratica artes marciais contra a violência doméstica. Não dá para encarar? Vai encarar ou não? Ela de luva, de bocas e tudo, né? Tá certo, tem que realmente fazer o que gosta e, nesse caso, até tem uma praticidade interessante, né? Vou dar uma olhadinha aqui nas manchetes do site UOL, para que a gente encerre o programa de hoje. Foi um pouquinho mais curto, porque tivemos que começar também um pouquinho mais tarde. Fachin manda denúncia contra Lula, Dilma e Jesus para a Justiça do Distrito Federal, desdobramento da Lava Jato. Maia cita afinidades com o PSDB e desencarar a mudança. Segundo pesquisas, o presidente da Câmara tem 1% das intenções de voto. Viu? Será que chega lá, Valdomero? Eu acho que vai patinar, hein? ACM Neto assume o DEM e critica o Partido dos Trabalhadores. Ele vai elogiar e jamais ele vai elogiar o Partido dos Trabalhadores e vice-versa, né? São coisas, são antíteses, né? Como a água e o óleo. DEM só não fará aliança com o PT, está dizendo aí o Rodrigo Maia. Pois é, e vice-versa, né? São 13 horas e 56 minutos. OIT, mercado, tem 6 mulheres a cada 10 homens. O número deve cair, diz aí essa matéria. O Brasil segue negligente com a lei de Maria da Penha. E o Brasil vai ter 21 estados a marcha em defesa dos direitos das mulheres. TSE revoga veto de perguntas não ligadas às eleições em pesquisas. Advogados tentam pressionar a STF a rever prisão em segunda instância. PM não foi consultada sobre escolta em São Paulo de secretário de Dória. Dória deu mais outro fora, né? Quer dizer, fazer um decreto que beneficia a ele próprio e a outros ex-prefeitos que teriam direito durante um ano à escolta paga pelo governo. PM de Pernambuco culpa a torcida por confusão no jogo Sport e Santa Cruz. Juiz destinará dinheiro recuperado da Lava Jato à intervenção no Rio, após pedido do interventor. São algumas das notícias que estão aqui no site UOL, e completamos com as seguintes informações. Vamos aqui aí sobre o esporte, vamos ver mais aqui embaixo um pouquinho, se tem mais alguma informação. Antes de taxar aço e alumínio, Trump promete cooperar com amigos dos Estados Unidos. A Europa diz que tem arsenal para responder às tarifas de Trump. Vai dar confusão aí, hein? China diz que responderá como for preciso à guerra comercial. Lei que pune quem mandar notícia falsa divide o TSE, a tal de fake news, hein? Integrantes de conselho temem que, em vez de coibir, lei alimente a censura. Candidatura de Guilherme Boulos irrita demais pré-candidatos do PSOL. MST invade parque gráfico do jornal o Globo, no Rio de Janeiro. De acordo com a PM, a ação durou cerca de meia hora. Ciro diz que disputará segundo turno das eleições contra Alckmin. Ok? Está falando, né? A intenção dele, o objetivo dele.
elas ganham até 34% menos que os homens na área automotiva. Aquela história do menor salário para as mulheres. Deveria ser tudo igual, e isso é uma questão de gênero também, né? O direito da mulher ganhar igual ao homem. Piloto da American Airlines é suspeito de tentar enforcar colegas. Isso aconteceu em Guarulhos, São Paulo. Bônus a professor pode perpetuar desigualdade, diz secretário de Alckmin. São 13 horas e 59 minutos. Obrigado, LT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética, Miranda Tax, Farmagrid e Clínica de Vacinas do Largo São Benedito. Vamos às últimas informações. Temos aqui tem doenças raras ainda, né, Tidonelli? É uma matéria sobre doenças raras, que não são tão raras assim. Tem muitos milhões de pessoas que sofrem das tais doenças raras. História hoje falando do Dia Internacional da Mulher, uma entrevista com o médico, exatamente do Youssef, né, falando sobre doenças femininas do Dia Internacional da Mulher. Deixamos aí um abraço a todas as nossas ouvintes, a todas as amigas, além dos amigos, né, as amigas, especialmente pelo Dia Internacional da Mulher. E a gente volta amanhã com mais 60 minutos, mais notícias na Cidadania FM. Até lá. Medport, a informação precisa de quem entende do assunto. O Ministério da Saúde anunciou... Alô, amigos, estamos encerrando aí a nossa participação ao vivo. A programação continua no 104.9 da Cidadania FM e também na internet e nos aplicativos, tá ok? Um abraço a todos e a todas. Até mais.